Então, boa noite oficialmente. Estamos aqui nessa noite reunidos para darmos continuidade às formações que têm por intuito apresentar ao residente possibilidades de formação continuada. O residente, ele é aluno do ciclo já final dos cursos, né? E assim, pensando em oportunizar a continuidade da formação de vocês, o grupo como um todo pensou nessas formações, apresentando as possibilidades de mestrado próximo, né? Tanto os da UFESA, como os da UFESA em parceria com a UERN, e, como eu falei, vocês já tiveram a oportunidade de conhecer o mestrado profissionalizante em Física, o profissionalizante em Química e o pós-ensino, que é um mestrado em cooperação com a UERN. E na noite de hoje, o nosso foco é conhecer o Profimate. A gente está aqui com a presença do professor Fabrício, que atualmente não é mais o coordenador, mas foi coordenador aí por 3 anos, né, Fabrício? Então, é uma pessoa que conhece o Profimate, é um motivador dos alunos participarem do mestrado, e aí vocês ficarão hoje com as palavras dele. Fique à vontade, professor Fabrício. Obrigado, André. Obrigado pelo convite. É muito bom poder falar para um público amplo sobre o nosso Profimate, né? Nosso, porque ele está na UFESA, mas ele é bem amplo mesmo, ele é bem gigante. Vou falar um pouquinho sobre isso. Então, obrigado por me convidar para falar um pouquinho aqui sobre esse programa que é fantástico. Bem, para começar, eu dividi a minha apresentação em alguns tópicos. Então, esses são os tópicos que eu vou apontar com vocês. Uma breve apresentação sobre mim, o que é o Profimate, falar um pouquinho sobre como se dá o ingresso. O ponto 3, uma vez que você entra, né? Como é que a gente faz para permanecer bem no curso. Então, falar um pouquinho sobre as disciplinas, o semestre, e algumas dicas importantes na visão de quem já esteve na coordenação e viu muitos alunos passarem ali pelo programa. Então, casos de êxito, né, a gente identifica ali os pontos importantes a serem tocados. E, para finalizar, falando um pouquinho sobre a conclusão do curso e alguns índices que a UFESA tem, né, e o perfil do egresso do aluno do Profimate. Então, esses são os 4 tópicos que eu vou colocar na apresentação de hoje. Então, começando com a apresentação. Acho que é bom a gente falar um pouquinho, né, quem está falando para vocês saberem um pouquinho quem é que está falando. Bem, eu sou Fabrício de Figueiredo Oliveira, natural de Fortaleza. Então, passei a vida toda ali em Fortaleza. Vim para cá pelo concurso da UFES, não conhecia Mossoró, mas aí, finalzinho de 2008, apareceu um concurso. Em 2009, eu estava aqui como docente. Torcedor do Vozão, né? Muita gente aí também deve ser do Ceará, talvez. Então, torcedor do Ceará, torcedor do Vozão. Então, sou casado, marido da Natália. Tenho 2 filhos, o Pedro e a Cláudia. Então, a gente vai dividindo o tempo, né, nas múltiplas faces que cada um de nós temos, né? Então, trabalho, a diversão, casa, né, o lar, ser marido, pai. E aí, uma foto de nós agora, recente, essa foi tirada em agosto. A gente estava num momento aí de passeio. Então, tá aí, Pedro, Cláudia, eu e Natália. Então, eu sou licenciado, mestre e doutor em matemática pela Universidade Federal do Ceará. Então, iniciei um curso de física ali muito... Antes de eu começar a matemática, fiz um semestre de física pensando em ir para matemática. Mas isso é outra história. Depois a gente vai se encontrar nos corredores, a gente comenta um pouquinho sobre isso. Então, em 2009, entrei na UFESA e eu saí para fazer um doutorado em 2013. Retornei e em 2018 eu assumi a coordenação do Profimate. Então, fiquei 18 e 19. Em 18, 19 e 20, né, que era o mandato de 2 anos. Não queria continuar no 20, mas aí, com tanta coisa acontecendo, tinha uma avaliação do programa finalizando, veio a pandemia, então eu posterguei um pouquinho mais aí o tempo de coordenação e fiquei agora até o início de 2021
como coordenador do Profimate. Então, o que é o Profimate, né? Como aqui a gente tem pessoas que atuam na química, na física e na matemática, pode ser que muitos nem tenham escutado falar sobre o Profimate. Profimate é um nome que se dá, mas o nome nem é esse, na verdade. É um mestrado em matemática vinculado à educação básica. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a origem, né? Como é que nasceu ali o Profimate. Primeiro de tudo, é o Plano Nacional de Educação e as metas que esse plano traz dentro dele. Então, o plano ele tem algumas imposições aí para alavancar, né, a pós-graduação no Brasil, e eu vou tocar um pouquinho já nesse ponto específico. Então, uma vez que o plano foi colocado, essas duas instituições, INPA e SBM, para quem não conhece, INPA é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, e SBM é a Sociedade Brasileira de Matemática. Então, vou também pontuar já qual é o papel de cada um deles na origem, né, do Profimate. Então, Plano Nacional de Educação com suas metas, as duas instituições perceberam uma oportunidade de oferecer o curso e a necessidade do plano, e aí veio a criação do Profimate. E a ideia deles sempre foi fazer um programa em rede nacional. Então, já vou falar aqui também sobre essa rede. A gente vai ver como ela já começou grande e hoje ela está gigante, né, formando muitas pessoas aí a cada ano. Então, começando com o tópico número 1, que é o Plano Nacional de Educação. E o plano é uma lei. É a Lei 13.005 de 2014. Então, ela determina diretrizes, metas e estratégias para a política educacional no período de 2014 a 2024. Veja aí, 2024, a gente já está chegando no 22, ou seja, esses 10 anos aí de interstício já está encerrando, né? Então, passa rápido. E, dentre tantas coisas que tem essa lei, ela traz essa meta número 16. Né? Ela pontua lá nas metas, por números. A meta 16 diz assim, formar em nível de pós-graduação, 50% dos professores da educação básica até o último ano de vigência deste PNE, ou seja, até 2024. E garantir a todos e todas os profissionais da educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações do sistema de ensino. Olha que a meta nem é tão ousada, né? É formar 50% dos professores da rede básica. Ou seja, mesmo terminando esse plano, a gente vai ter ainda aí um caminho grande a percorrer para chegar nos 100%, né? Que é o ideal. O professor ter a sua formação ali na área específica em que atua em nível de pós-graduação. Essa é a meta 16. Também, juntando aqui outras metas, colocando aqui a 14, a 17 e a 18 compiladas nessa frase, trata respectivamente em elevar o número de matrículas na pós-graduação, estrito sensu, isso é muito importante, né? Ou seja, os mestrados, aí, os doutorados, da valorização do professor e do plano de cargos e salários. Então, o plano não fala só de colocar o professor dentro de um curso de pós-graduação. Ele diz também que o professor tem que ser valorizado e que tem que ter um cargo, né, um plano de cargos e salários adequado à sua profissão. Eu acho que vocês também compartilham desse sentimento que a profissão professor não é muito bem valorizada, né? Principalmente o professor da educação básica. Baixos salários, pouca estrutura, pouco apoio, né? Pouco oferta de cursos de formação continuada e muitas vezes até tem a oferta do curso, mas não vem acompanhado do tempo para realizar o curso. Muitas vezes, e isso acontece muito aqui dentro do Profimate, os alunos vêm para a aula, mas eles arranjaram alguma forma na escola de fugir daquele horário de aula. Ele troca com alguém, ou ele falta naquele dia e repõe outro dia. Então, é bem complexo essa parte de apoio, né, do sistema governamental. Inclusive, vários relatos de alunos nossos aqui do Profimate é que as secretarias municipais, principalmente as municipais, elas não liberam o professor
sob a seguinte justificativa. Se eu liberar você, você vai fazer o curso. Se você fizer o curso, você vai terminar o curso. Se você terminar o curso, você vai entrar com uma aceleração de carreira e o município não tem como suportar essa despesa financeira das pessoas terminando o mestrado. Ou seja, vai acabar influindo na lei de responsabilidade fiscal, onde o município não pode gastar um certo valor ali, né, que está predeterminado por lei. Então, veja como é o tamanho da mentalidade, né, que a gente tem nos nossos gestores, né, principalmente dos prefeitos. E somente a formação faz com que a educação evolua. E quando a educação evolui, até esse tipo de realidade passa a não existir, né? Então, na verdade, eles, em certo ponto, eles defendem o próprio interesse, né? Quando negam ao professor, ou não negam, né? Mas colocam vários empecilhos aí para que eles possam se formar. Então, veja aí, só falando de 4 metas, né? A anterior era 16 e essa aqui é 14, 17, 18. Ou seja, nós temos um documento nacional que fala não só da importância, mas impõe, né, um número para que sejam formados os professores em nível de pós-graduação aqui no país. Aí um dado, esse dado é de 2016, porque o Profmat ele faz um acompanhamento. Esse de 2016, havia 34,6% de docentes com formação de pós-graduação no Brasil. Olha aí, o plano foi lançado em 2014, então, em 2016, já havia 34,6%, o que é uma coisa boa, né? Eu vou falar já um pouquinho aqui sobre a influência do Profmat nesse número. Então, esse daí é o motivador do porquê fazer um curso de pós-graduação a nível nacional. Então, aí vocês veem a marquinha em cima, o logo do INPA, que é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada. É curioso saber um pouquinho aqui da história desse instituto. Hoje, o INPA, ele é o maior instituto... Já estão falando do som, tá ruim? Eu posso botar o fone aqui. Não, para mim está perfeito, Fabrício. Eu acho que se não está saindo para ela, pode ser... Para mim está ótimo aqui. Pronto. Suzana, pode ser algum... Você desligou seu alto-falante, não? Pronto, sai e entre novamente. Depois olhe no seu notebook, se você estiver no notebook, se você não desligou o som, se está muito baixo o volume. Pode continuar, Fabrício. Pronto. Eu entrei de cabide na reunião, não, né? Não, Damasceno, é aqui mesmo. Pronto, continuando. O INPA, hoje, ele é o principal instituto de matemática no hemisfério sul inteiro. Então, se você olhar o hemisfério sul do nosso planeta, o INPA é referência em matemática no hemisfério sul. Então, ele é o principal. Interessante que surgiu da conversa de 3 pessoas. Em 1952, lá no Rio de Janeiro, 3 professores disseram o seguinte, 3 professores que eram de matemática, né? Nós precisamos alavancar a pesquisa matemática no Brasil. Veja, isso é 1952. Então, quando você escuta falar de matemática, você escuta falar daqueles nomes, né? Arquimedes, Euclides, Pitágoras, Cauchy e outros tantos que a gente conhece por nome. Então, você vê aí Grécia, Itália, principalmente Itália, França, Alemanha, nomes de grandes matemáticos aí do século XV, XVI, né? Pitágoras ali, sei lá, século antes de Cristo. Então, a cultura matemática no Brasil, ela só vem começar mesmo no final do século XIX. E aí, em 1952, surgiu o INPA, simplesmente como pessoas conversando sobre matemática, e hoje ele é o principal instituto de matemática. Até a nível de curiosidade, existe uma classificação, né? Assim como tem, por exemplo, o IDEB, né, da educação básica, e outros índices, existe um índice de pesquisa em matemática. E o Brasil, em 2018, ele ascendeu ao nível máximo. Então, são 11 países que compõem o grupo de países
que tem excelência absoluta em matemática, e o Brasil faz parte desse grupo a partir de 2018. E o INPA é um dos grandes responsáveis por trazer, né, muitos cérebros para o Brasil. Ele vem muita gente de fora, inclusive nós fomos agraciados, né, em 2014 com a medalha Fields, seria o Nobel da Matemática. E o ganhador é lá do INPA. Então, eu tenho uma foto aí, eu em 2019 estive lá, já estive lá em algumas oportunidades, acho que em todo mundo que começa na matemática e sabe da existência do INPA, acho que sonha um dia chegar lá. Então, isso aí é a entrada do INPA, lá no Rio de Janeiro, você vai subindo assim a serra, é um ambiente muito agradável, muito bonito, muito propício para estudar. Então, o INPA, entre outras coisas, ele é responsável no Brasil pelo PAPMEN. Quem não conhece o PAPMEN é o Programa de Aperfeiçoamento de Professores do Ensino Médio. Desde 1990, ele oferta cursos nos meses de janeiro e julho, sempre nas férias, cursos de uma semana. Inclusive, aqui na UFES, a gente já ofertou ele algumas vezes. Então, sempre nos períodos de janeiro e julho. Provavelmente, no ano que vem, ofertaremos novamente. A OBM, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática, a OBMEP, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, né, que em um dado momento elas se reuniram, as duas, passaram a ser uma só. Em 2019, eles lançaram também um novo programa, que é o ProOlímpico, também voltado ao professor, só que para o professor trabalhar com Olimpíadas nas escolas. E em 2018, o INPA organizou o ICM, que é o Congresso Internacional de Matemáticos, que acontece a cada 4 anos. E nesse ano, aconteceu no Rio de Janeiro, com o apoio, né, e a organização do INPA. Então, foi uma consequência, né, da evolução do INPA. A matemática brasileira ascende ao nível máximo em 2018, no mesmo ano que consegue trazer o principal congresso de matemática para o país. Ano que vem vai ser na Rússia. Então, isso aí é um pouquinho do INPA, tá? Então, para vocês verem o perfil da instituição que começou a pensar também na educação básica, que a gente está falando aqui sobre o Profimate. Então, o INPA, ele é a referência mundial em pesquisa em matemática pura, né? Em várias áreas, mas em matemática pura. Existia um abismo muito grande entre a matemática pura e a matemática básica. Então, a gente sabe que os índices de matemática básica não são muito bons no Brasil, né? Então, o INPA começa a pensar também, a preparar, né, o terreno ali, formando professores. Apesar de o PAPMEN acontecer desde 1990, então o INPA dá um passo a mais, né, além de ser um curso básico, e começa a pensar no Profimate. Outro importante agente aí para a criação do Profimate é a SBM, Sociedade Brasileira de Matemática. Inclusive, aconselho que quem é da matemática se associe à SBM. A gente vê no momento que a gente passa hoje, um momento político bem adverso, o papel das sociedades científicas para que a ciência continue evoluindo e continue tendo a atenção financeira do governo, né? Então, as sociedades têm se juntado e têm tido voz para que alguns dos desmandos que têm acontecido possam ser revertidos. Então, a Sociedade Brasileira de Matemática foi como uma construção natural. O país, em 52, cria o INPA evolui, então passou-se a ter um quadro de bons pesquisadores, né? Bons que eu digo que publicam bastante, que têm parcerias internacionais. E em 69, viu-se a necessidade de juntar essas pessoas em uma sociedade para que a matemática pudesse crescer ainda mais. Então, hoje, a SBM é muito forte no ramo da matemática. Então, ela atua em várias áreas, né? Então, ela tem, por exemplo, apoio a eventos, inclusive, quem é da matemática, por exemplo, ano que vem a gente vai ter a 10ª Bienal de Matemática em Belém do Pará, vai acontecer em junho. Então, é um evento voltado para alunos de graduação, para o ensino médio e para professores. Então, participar de uma Bienal, você começa a enxergar ali, né? Tem novos horizontes e ver quanta coisa de matemática a gente consegue trabalhar, ver, fazer novidades incríveis.
Então, eventos. Ela dispõe também de uma livraria, né? Inclusive, grande parte desses livros que estão aqui atrás de mim, eles são editados pela SBM. E esse é um dos grandes diferenciais dessa associação. Ela tem a livraria, ela faz os livros, não por causa do motivador financeiro, mas para a divulgação científica. Então, os livros são muito baratos, né? Livros na faixa de R$20, R$30. Quase toda a formação da graduação dá para a gente fazer com livros da SBM. Também ela dá apoio, né, quando algumas instituições querem fazer evento científico, às vezes ela manda palestrantes ou ela compra passagem de palestrantes, então ela tem um aporte importante nos eventos científicos nacionais. Ela edita alguns periódicos, a revista Eureka, por exemplo, que é vinculada às Olimpíadas, ela edita o Boletim da Sociedade Brasileira de Matemática, que é uma revista que tem qualis na CAPES. Então, a revista do professor de matemática, né, que ainda não conhece, tem um site, tem a revista do professor de matemática online também, você pode pesquisar vários termos lá no próprio site, então são artigos muito interessantes. E aí a Bienal, né, já estamos na 10ª, em 2018 foi aqui pertinho de nós, Juazeiro do Norte, lá no Ceará, e a próxima em Belém do Pará, junho do ano que vem. Ia ser em 2020, né, mas aí pandemia, adiaram para 2021 e agora adiaram novamente para 2022. Esperamos que ela possa acontecer. Então, isso daí eu estou falando sobre o perfil, né, do INPA, que é a instituição, e da SBM, que é a associação. Então, o Profimate hoje, ele é vinculado à SBM. Eu falei do INPA porque a SBM fica dentro do INPA. Então, apesar de, no papel, serem coisas distintas, quando você chega lá, você vê que as pessoas que estão em um ambiente estão no outro, né? Então, é um ambiente ali único. Então, o que é o Profimate, tá? O Profimate surgiu ali final de 2010, começo de 2011. Final de 2010, a aprovação, começo de 2011, o início do curso. Então, tem como objetivo proporcionar formação matemática aprofundada e relevante. Isso é importantíssimo. O fato de o INPA ter participado, eles sempre disseram assim, a gente precisa da formação, mas é uma formação aprofundada. E relevante porque a escolha dos tópicos são materiais, quase sempre do ensino médio, e vistos de uma forma um pouquinho mais aprofundada. Então, relevante para a docência na educação básica, visando dar ao egresso qualificação certificada para o exercício da profissão do professor de matemática. Então, esse é o grande objetivo que norteia e que estão em todos os documentos, né, de criação do Profimate. Aí em cima vocês veem a logo do Profimate, né, questão dos padrões aí da simetria, semelhança de triângulos. Então, o símbolo já fala um pouquinho sobre o que é, né, o curso. Então, inicialmente, lá em 2011, o curso era integrado por 48 instituições. 48, veja aí. Estamos começando um curso e já 48 instituições espalhadas no Brasil oferecem esse curso simultaneamente. Inclusive, nós, na UFES, a gente foi pioneiro e abrimos já lá desde 2011. Então, estamos fazendo agora 10 anos de Profimate. Fizemos já. E foram ofertadas 1.192 vagas. Isso lá em 2011. Em 54 campos diferentes. Então, existiam algumas universidades que conseguiram abrir, né, um Profimate em mais de um campus. Então, 48 instituições, 54 campos funcionava lá em 2011 o Profimate. Olha aí o pulo, né, o salto. Atualmente são 76 instituições. E são 1.400 vagas, o que, infelizmente, aconteceu uma redução. Em 2019, foram abertas mais de 1.800 vagas. E aí aconteceu a CAPES, eu vou dizer até em um gesto de irredutibilidade, eles bateram o pé e disseram, não vamos financiar isso não. A SBM chegou junto e disse, ok, você financia quantas? Na época, né, 2020, financia 1.500. Aí a SBM foi disse, tudo bem, as outras 300 a gente financia. Abre o edital. Por isso que o edital de 2020 foi cancelado, porque depois a CAPES voltou atrás e disse, não, você não vai abrir essas 300 a mais, não. Vai abrir só as que eu estou dizendo. E aí o edital foi cancelado, veio pandemia, não teve seleção.
A seleção aconteceu apenas para 2021. Ficamos aí um ano sem Profimate, infelizmente, por conta de brigas políticas. Então, hoje, são 101 locais diferentes de oferta. Então, olha lá, em 2011 eram 54, agora já são 101 diferentes locais de aplicação, nos 27 estados brasileiros. Então, na UFES, a gente começou com o Profimate desde 2011. E quem estava aqui em 2011, na UFES, né, do nosso grupo, eu, infelizmente, não participei da criação do Profimate. No momento, eu estava envolvido na criação da EAD, né? O curso que muitos de vocês fazem, eu estava, no momento, vinculado à criação da EAD. E aí, alguns professores aí, desbravadores, né? Eu tenho muito orgulho de dizer que esses, principalmente aí Ronaldo e Walter, que ainda pertencem aqui ao nosso grupo, eles, com a cara e a coragem, aceitaram o desafio de colocar o Profimate aqui. Então, foram o professores Ronaldo, o professor Walter, o professor Gleidson, que assinaram o documento de criação, porque, à época, eram necessários 3 doutores em matemática para poder abrir o curso. O professor Gleidson hoje é professor da UFC, mas, na época, ele era nosso professor aqui da UFES. Então, coloquei a foto deles para que vocês possam ver os 3. Primeiro, o professor Walter, segundo, o professor Ronaldo, acho que ninguém conhece o Ronaldo. Quem passa por Mossoró, acho que vai em qualquer bodeguinha aqui de Mossoró, o pessoal fala de Ronaldo. E esse último, o professor Gleidson. Então, esses foram os 3 responsáveis por trazer aqui para nós o Profimate lá em 2011. O nosso curso teve a primeira defesa em janeiro de 2013. Então, começou ali em março de 2011, e em janeiro de 2013 nós tivemos a primeira defesa. Então, atualmente, 19 professores fazem parte do Profimate da UFES. Então, eu fui procurar esse número para trazer aqui para a palestra. Ano passado eram 16, agora já temos mais 3 professores envolvidos no programa. Então, eu vendo isso hoje, quando estive na coordenação, olhar tanta gente hoje colaborando, como é que esses 3 deram conta, né, lá naquele começo. Então, de parabenizar mesmo esses professores aí que iniciaram tudo. Então, falei um pouquinho sobre as instituições, falei um pouquinho sobre o que é o Profimate. Então, vamos aqui para a segunda sessão, que é o ingresso, né? Acho que a gente falar um pouquinho sobre como é que entra no Profimate. Então, eu tirei esse recorte aqui lá do edital, o edital desse ano. E por que eu estou colocando assim como ponto destacado esse ano? Porque teve uma pequena alteração no edital a partir do ano passado, e a inscrição está vinculada dessa forma aqui, ó. Poderão inscrever-se no exame professores em exercício da docência de matemática das redes pública ou privada, portadores de diploma de curso de graduação reconhecido pelo Ministério da Educação, em qualquer área, respeitando-se as normas de cada instituição associada. Ou seja, até 2019, qualquer pessoa podia fazer o Profimate. Qualquer pessoa que tivesse um curso de graduação, não necessariamente matemática, qualquer graduação. Agora, eles fecharam um pouquinho mais essa porta. Ainda pode você ter qualquer formação de graduação, ou seja, você pode ser graduado em matemática, em física, em biologia ou qualquer outra graduação, porém, a porta está fechada porque você precisa ser professor e tem que estar em exercício de docência e tem que ser em matemática. Então, eles vincularam bastante aí a entrada. E eles, que eu digo, a CAPES, tá? Tudo são imposições da CAPES. A CAPES é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal, né? Quem cuida aí dos programas de pós-graduação no Brasil. Pode rede pública e privada. Só que tem um problema. Apesar de poder rede privada, quem é da rede privada vai ficar uma lista de espera. Então, eles vão selecionar todas as pessoas da pública, todos os que estão aprovados, e depois que chamar todos os da pública, é que os da privada entram nessa fila. Ainda tem mais um limitante. 20% das vagas, somente 20% das vagas podem ser ocupadas pela escola privada. Ou seja, aqui nós temos 20 vagas, então 20% de 20, apenas 4 vagas podem ser ocupadas por pessoas que não são da pública. Então, esse ano eles a CAPES fez uma restrição bem grande. Então, isso aqui é o perfil de quem pode se inscrever.
Aí se inscreve e vai ter uma prova. Inclusive, esse ano a prova aconteceu agora, sábado passado, né, aqui na UFES. A prova é anual, né, e é nacional, é uma prova só para todo mundo do Brasil. Então, hoje, né, temos 1.400 vagas, dessas 1.400, 20 são aqui na UFES. E a prova, né, são 30 questões que caem na prova, são 30 questões que você vai, são questões de marcar. Ano passado foi bem inusitado, que a gente teve que fazer uma seleção online, então foi bem estranho a forma de fazer a prova, mas esse ano, felizmente, conseguimos fazer da forma presencial. 30 questões. E o quê? O que é que tem nessas questões, né? Como a gente tem um público diverso aqui, vamos, assim, o Profimate exige apenas um curso de graduação, não diz que é em matemática. Mas será que, né, o que tem na prova dá para qualquer pessoa fazer? E se a gente olhar aqui os tópicos, né, que caem na prova, proporcionalidade e porcentagem, equações do primeiro e segundo graus, teorema de Pitágoras, áreas e razões trigonométricas, contagem, probabilidade, noções de estatística, semelhança e congruência de triângulos. Então, esses são os tópicos presentes na prova. Ou seja, são coisas realmente de matemática nível básico, né? Então, é acessível a qualquer pessoa que termina um curso de graduação, mais especificamente, né, esse público aqui, que são pessoas da química, da física e da matemática. Então, de repente, você deseja ir para um mestrado em matemática, então, a prova são esses tópicos acessíveis ao público. Inclusive, uma boa forma de estudar é comprar os livrinhos da própria SBM, né, que eles têm os cursos de formação. Existe uma coleção que tem todos esses tópicos aí envolvidos. Então, ok. Então, falei da apresentação, né, do ingresso, e agora a permanência. Né? Falar um pouquinho aí sobre as disciplinas que envolvem o Profimate e algumas dicas sobre estudo. Então, o Profimate ele acontece em 2 anos. É o padrão, né? Tem um padrão de grade curricular de 2 anos. No primeiro ano, são 5 disciplinas. No primeiro semestre, números e funções, onde você vai rever questões sobre números reais, né, números inteiros, naturais, conjuntos e matemática discreta. No segundo semestre, você vai fazer geometria, que é a geometria plana, aritmética, e você vai fazer, num período de verão, um curso de resolução de problemas. O curso de resolução de problemas, ele é um curso que faz tipo um resumão aí das 4 disciplinas. Você entra no primeiro semestre, faz números e funções e matemática discreta. No segundo semestre, você faz geometria e aritmética. E aí, no período de verão, ali janeiro e fevereiro, tem a disciplina de resolução de problemas, que é uma disciplina que prepara você para o próximo passo, que é o exame de qualificação. Então, esse é um dos pontos fundamentais do programa. O Profimate, ele é um programa nacional e ele tem uma prova nacional. Então, esse exame de qualificação, ele é a mesma prova que é aplicada aqui na UFESA, ele é aplicada lá no INPA, ele é aplicada na USP, ele é aplicada na Federal do Rio Grande do Sul. É uma prova única. Então, essa foi a forma de o INPA imaginar um certo padrão, né, de saída do egresso do Profimate, o exame de qualificação. O aluno pode reprovar uma vez e tentar uma segunda vez. Infelizmente, se não passar na segunda, ele é desligado do programa. Mas, em geral, a gente tem conseguido bons índices de aprovação, principalmente quando o aluno consegue fazer esse passo a passo, né, cadenciado. Desde o primeiro dia de aula, fazer o planejamento. Eu vou dar aqui umas dicasinhas rápidas sobre isso, mas quando a gente começa bem, a gente passa logo nesse exame de qualificação. Esse é o primeiro ano. No segundo ano, tem mais 2 disciplinas, no primeiro semestre, que são Fundamentos de Cálculo e Geometria Analítica. Então, Fundamentos de Cálculo seria ver o cálculo um pouquinho mais aprofundado. Chega a ser o que a gente chama de análise matemática. Quem está no curso de matemática, lá no finalzinho da licenciatura, tem lá o curso de análise, né? Então, essa é a disciplina também que vocês veem no Profimate. E Geometria Analítica. Então, isso encerra a parte da grade curricular, que é a parte fixa, que não muda, que acontece igual em todos os lugares do Brasil. O último semestre
é o semestre onde a própria instituição escolhe aquilo que quer ofertar. Existe um leque aí grande de opções, que a gente chama de disciplinas eletivas. Então, vai ter eletiva 1 e eletiva 2. Inclusive, a professora Andréa aqui, ela já deu uma disciplina eletiva, que foi História da Matemática. E existem outras, né? Existem recursos computacionais, álgebra linear, tem fundamentos de cálculo 2, aritmética 2, enfim, tem uma gama grande de disciplinas. Em geral, a gente gosta de consultar os alunos, né, para saber qual é ali o perfil que eles mais desejam. Na época que eu estava na coordenação, o perfil foi justamente História da Matemática, que a Andréa colaborou com a gente. E, para encerrar, temos o TCC, né? Trabalho de conclusão de curso, na dissertação de mestrado, que obrigatoriamente tem que ser um texto escrito. Não significa que tenha que ser... o formato texto escrito não lhe dê uma abertura grande de você procurar um trabalho aplicado em sala de aula, né? Então, você precisa escrever. Mas o TCC, ele pode ser várias coisas. Você pode fazer um jogo matemático, você pode fazer um aplicativo de matemática, ou uma sequência didática para aplicar na escola, ou muitas outras formas, né? Uma pesquisa bibliográfica, uma parte de história vinculada à matemática. O grande foco tem que ter aplicação na sala de aula, porque o foco é educação básica, certo? Então, o TCC tem que vincular o conhecimento que você adquiriu no programa com alguma coisa que você possa melhorar os índices de qualidade da educação básica. Interessante aqui, na UFESA, nós temos, desde o início, a gente tem algumas bolsas, né? A bolsa de mestrado hoje está em R$ 1.500, então o Profimate UFESA tem recebido 6 bolsas anualmente. E essas bolsas têm um critério. Vê que lá no comecinho, para começar o curso, tem um critério já grande de seleção, né? Tem que ser docente, tem que estar lecionando matemática, tem que estar vinculado à escola pública ou à privada, sendo que a privada é muito complicado de entrar, porque tem a fila. Uma vez que entrou, como é que eu consigo a bolsa, né? Então, a bolsa, o professor tem que estar atuando na sala de aula, e muita gente quer vir para o Profimate e quer pedir afastamento da escola. Alguns conseguem, mas se você pede afastamento, você está impossibilitado de ganhar a bolsa. Tem alguns pequenos critérios aí que a CAPES exige para que o aluno seja bolsista. Então, e a colocação que você tem no curso, ela é importante para você ganhar a bolsa, né? A CAPES diz assim, ó, os mais bem colocados, 6 primeiros, podem implementar a bolsa? Se sim, são esses 6 que têm direito a ganhar a bolsa. Então, sair bem colocado na classificação é importante. Fabrício, Claro. quando você fala estar vinculado à escola pública ou privada, você fala na pública, tipo concurso? Tá concursado na escola ou Não. Isso foi uma dúvida que surgiu na nossa reunião, e a coordenação nacional disse assim, vínculo. Vínculo tem uma declaração que o professor atua na escola, então não precisa estar concursado. Entendi. Para ingressar, tá? Para ingressar no curso. Já a bolsa, não. A bolsa, além de você ser efetivo, tem um critério ainda a mais. Você tem que estar fora do estágio probatório. Então, tem que ter pelo menos 3 anos de docência para a bolsa. Ah. Tá bom? Ah, né? Tá bom. A gente até na reunião já discutiu com a SBM, né? Só que ele disse, não, por nós tudo bem, o problema é a CAPES. A CAPES é que não libera. Então, por enquanto, tem esses critérios. Tá bom, então. Então, dicas importantes. O Profimate, ele foi um curso criado já na modalidade semipresencial. Então, agora, com a pandemia, a gente saiu do semi e foi completamente à distância, né? Mas a modalidade é semipresencial. Quer dizer o quê? Aqui na UFES acontecem os encontros todas as sextas-feiras. Então, o período da manhã é uma disciplina e o período da tarde é outra disciplina. O que é bom no Profimate? Ele é um curso completo. Completo que eu digo que ele vem já tem todos os materiais
de todas as disciplinas em formato de livro. Então, isso facilita na hora de a gente fazer um curso, né? Matemática, a gente sempre tem aquela sequência, né? Da teoria, dos teoremas, das demonstrações e dos exercícios. Então, ter um livro onde você tem começo, meio e fim já ajuda bastante. Então, materiais impressos, né? Os livros. E todas as disciplinas têm vídeos gravados. Então, tem uma sequência de vídeos que fala daquela disciplina. Então, a gente alia dentro do curso os vídeos com os materiais para ir no passo a passo do curso. Uma coisa que a gente precisa tocar aqui, né? Eu estou aqui no tópico materiais e dicas, né? É fortalecer o estudo semanal em grupo com soluções individuais. Ou seja, vocês que são alunos, e muitos estão se formando agora, né? Que bom. Sabem bem, quando a gente vai junto, né, em grupo, colaborando, a gente tem um êxito muito maior. Porque a gente cansa. E aí, quando a gente cansa, tem um grupo, alguém vai e anima, e vai com a gente, e ajuda. Então, esse contato do estudo em grupo é muito importante. O que, às vezes, tem que ser evidenciado é que, apesar do estudo ser em grupo, o aprendizado é individual. Então, cada um precisa entender os tópicos por si mesmo. Então, o grupo ajuda nesse entendimento. Porque no dia do exame de qualificação, por exemplo, vai ser você e sua prova, e as soluções precisam sair da sua cabeça, né? Então, é importante tocar nesse assunto. Outra coisa que a gente fala muito, né? Ser questionador. A gente tem uma construção que a gente tem que fazer desde sempre, que é duvidar, né? E eu, por exemplo, venho de uma cultura em que a gente aceita demais, né, o que o professor diz em sala de aula. E a gente precisa ser questionador, né, falando de matemática, né? Teorema, prova. Por que a prova é assim? Aquele passo está certo? O professor não entendia aquilo ali. E às vezes a gente acaba ficando um pouco calado, né? E isso influencia bastante no acumulado. Imagina que se todo dia você fizer uma pergunta, quantas perguntas a gente faz ao longo do ano, né? Então, eu trouxe essa seçãozinha aqui de dicas importantes, pensando no mestrado, mas ele serve, né, em qualquer momento. Eu acho que vocês aprenderam isso lá no comecinho do curso de vocês, né? Que é um curso EAD. Eu lembro que na coordenação a gente falava muito. Coordenação que eu digo porque eu fui o primeiro coordenador de tutoria do curso, né? Então, eu acompanhava bem os tutores no trabalho deles. E a primeira coisa era: converse com o aluno e peça para ele fazer um calendáriozinho de estudo, né? Tá aqui, ó, tenho esse tempo livre, vou encaixar essa disciplina nesse tempo, essa nesse tempo, essa nesse tempo. É importante, né, para a permanência de um curso. Aqui eu estou falando do Profimate, mas em geral, você planejar bem isso, é a questão do tempo. Então, esse era o tópico 3. Então, falei da apresentação, do ingresso, da permanência. Então, para finalizar aqui a minha apresentação, falar um pouquinho sobre a conclusão do Profimate e dos índices, né, que a UFES traz. Eu tinha falado um pouco antes, né, para encerrar o curso Profimate, você precisa apresentar um trabalho, né, em formato monográfico, o texto escrito, mas o que gerou o texto escrito podem ser várias coisas. Quem já atua na sala de aula acaba fazendo, né, com seus alunos ali oficinas, né, às vezes construções, jogos. Então, isso vai basear a escrita do trabalho. Bem, alguns índices aqui nossos da UFES. Então, até hoje, desde 2011, nós tivemos 216 alunos matriculados. Então, é bastante gente, né? Se a gente olhar uma instituição como a UFES, localizada no semiárido brasileiro, numa cidade não tão grande. Então, 216 alunos matriculados. Nós tivemos 126 defesas de trabalho de conclusão, né? Então, um pouco mais da metade aí, está em torno de 65% de ingressantes que concluem. Por que está dando aí uma diferença, né, desse número? Porque ainda tem alunos matriculados, né? A gente tem muitos alunos ainda matriculados. E aí, alguma contribuição aqui dos egressos, né? O que acontece quando o aluno Profimate termina e volta para a escola com o título, né? Ele agora pode dedicar toda a sua energia à escola. E aí, isso aqui foi uma consulta que o próprio Profimate fez com os diretores de escolas que tinham alunos Profimate matriculados.
E esse aqui são os relatos dos diretores. Ó, e 28% dos diretores indicaram que houve uma melhora no IDEB da escola após a conclusão do curso do aluno lá no Profimate. Então, ele retornou e passou a trabalhar de forma diferente na escola. Então, 28% relataram melhoria no IDEB. 11% relataram melhoria no Enem. E em vários outros índices aqui, que são índices locais. 4%, por exemplo, ó, melhorias nos índices da UBMEP. Então, existe uma melhora aí substancial em relação à escola antes e depois, né, de um aluno formado pelo Profimate. E o outro relevante aqui é a transformação, né? O aluno entra no Profimate, ele começa a ser transformado ali pela realidade das disciplinas e o contato da escola, que é fundamental importância, né? Vocês agora que estão nesse programa do Residência Pedagógica percebem o quanto é importante. Agora, no momento de pandemia, talvez, né, a gente tenha tido que se redobrar ainda mais, né? Porque esse distanciamento ali presencial, né, acaba prejudicando. Mas olha aqui, falando de transformação. Os diretores elencaram alguns tópicos importantes que eles perceberam no retorno do professor. Aulas diferenciadas, desenvolvimento de novas capacidades, projetos e a relação professor-aluno e inovação. Então, 45% eles relataram que os professores passaram a ter aulas diferenciadas. Ou seja, né, a gente sabe que o professor de matemática, em geral, tem um pincel, um quadro branco, e vira de costas ali e começa, né? Começa a escrever. Então, esse perfil começou a mudar com o Profimate. Ó, novas habilidades, novas capacidades, 24%. Projetos, a relação aluno-professor melhorou um pouco, acho que precisa melhorar um pouco mais, né? E 5% aí no aspecto inovação. Então, percebam que o egresso do Profimate, ele está mexendo ali com várias coisas dentro da escola. E da minha experiência enquanto coordenador, em que eu conversava com todos os alunos, por exemplo, a criação dos laboratórios de matemática na escola foi uma das coisas que, para mim, mais foi transformado. Muitas escolas já tinham o laboratório, só que daquele jeito, um espaço onde os materiais ficavam ali largados em cima de uma mesa, e com o Profimate, eles começam a voltar para as escolas e ativar o laboratório de matemática. Então, só o laboratório de matemática já faz com que todos esses índices aí aconteçam, né? Com o laboratório, a aula é diferenciada, o professor teve que adquirir novas habilidades, novas capacidades para trabalhar com o material. Então, acaba trabalhando com os projetos, enfim. Então, acaba ficando realmente uma dinamicidade muito grande. Então, o Profimate, ele transforma de verdade a realidade da escola que o professor está vinculado. Então, eu vou encerrar aqui com essa frasezinha também, tirada dessa análise do Profimate, que é: a eficácia do programa não se restringe somente à abrangência e ao número de vagas, porque realmente é abrangente, tem um grande número de vagas, mas também se evidencia na capacitação do aluno egresso e no progresso que este pode e tem trazido dentro e fora da sala de aula. Então, essa relação aluno-professor e a relação do professor não só com a sua sala de aula, mas com o contágio ali com os colegas de trabalho. A gente percebe uma mudança de postura, né, com os colegas de trabalho também, inclusive sendo incentivados também a procurarem o Profimate. A gente aqui recebe muitos alunos que vêm muito por conta da indicação dos colegas, né? Vai que é legal, transformou. Então, esse daí seria o quadro norteador, né, do perfil egresso do Profimate. Então, eu termino aqui a minha apresentação. Coloquei aqui no slide 2 QR Codes. Um é do meu Instagram, que eu estou atualizando, colocando assim um perfil um pouco mais profissional no Instagram, colocar coisas de matemática. Também estou atualizando, essa página pessoal já tem há um tempo, mas eu estou atualizando agora para colocar materiais, as minhas listas de aula, né, conteúdos, dicas para escrita em LaTeX, né, quem não conhece LaTeX, esse slide, por exemplo, aqui eu fiz em LaTeX, é mais fácil de escrever matemática. Está aí meu WhatsApp, meu e-mail,
Então, se precisar de alguma informação, fique à vontade de usar algum desses canais aí para falar comigo, certo? Eu vou terminar com uma frase aqui de um ilustre nordestino, né, o Ariano Suassuna. Ele diz assim: o sonho é que leva a gente para frente. Se a gente for seguir a razão, fica quietado, acomodado. Então, vamos sonhar, gente, sonhar. Vamos entrar no Profimate, viu? Todo mundo. Espero que eu possa ter colaborado para que vocês enxerguem o Profimate como uma opção de formação, tá bom? Obrigado. Fabrício, eu que agradeço, né? A gente estaria agora batendo palmas se a gente tivesse uma palestra presencial, né? Até essas emoções diminuíram quando a gente está nesse formato, né? Mas, assim, agradeço a maneira clara, expositiva e tranquila com que você traz todas as informações importantes. Queria pontuar algumas coisas, principalmente em diversas falas, né? Quando você diz assim, a CAPES diminuiu o número, a CAPES restringiu a entrada, a CAPES barrou a possibilidade da SBM bancar o restante, né? Essa vivência a gente passou como membros de um programa também coordenado pela CAPES, né? O Residência Pedagógica, o PIBID, tem coordenação da CAPES, e recentemente a gente passou pela primeira vez por um atraso de pagamentos de bolsa, né? Eu cheguei a comentar com você. Então, essa vivência de uma CAPES ou de vamos dizer assim, dos responsáveis por gerir e fomentar a educação básica nessa trincheira, né? Os alunos vêm conhecendo mais de perto, né? Então, muito da sua fala nessa parte que ecoa sobre o quanto, em vez de expandir, a gente vivencia um momento de, vamos dizer, dificultar ou restringir alguns acessos, né? E aí os alunos conhecem de perto e assim sabe que tem algumas coisas que não estão no poder da gente, né? Como pagar as bolsas, não estavam no poder da gente, mas estavam no poder da mobilização, né? Eu não tive com eles depois, mas a gente teve um mês de novembro pautado todo em mobilizações, a gente diminuiu ou tendemos a zero, fizemos o limite de TD a zero para as atividades formativas e concentramos as atividades nas mobilizações, porque a luta docente, que é a futura profissão da maioria, ou se não, alguns já exercem aqui, né? Vai para além das formações, né? Vai para além da formação técnica, e aí a gente percebe que isso permeia diversas coisas, que a política, embora não seja a aptidão de todos, ela está inerente, né? A tudo isso aqui. Então, as diversas falas. A formação continuada é algo importante. Vocês, talvez, saindo da licenciatura agora, queiram respirar, ter a sensação de que eu não consigo engrenar uma coisa na outra, até pela própria exigência, talvez alguns não possam, mas a formação continuada é algo que a gente vai desejando com o tempo, né? O Fabrício contou um pouco dele, ele é oriundo lá da UFC, fez licenciatura, mestrado e doutorado na matemática pura lá na UFC, e assim, ele engrenou o mestrado, eu conheço ele, colega de trabalho lá de sala, engrenou licenciatura com mestrado, né? Mas chega um momento que a gente precisa dar aquela respirada e agora eu quero ir para o doutorado, né? Então, conhecer esses programas, conhecer a possibilidade, vai para além do momento de amanhã. Eu deixo aqui para os meninos da licenciatura em matemática, da física e da química. Talvez hoje vocês estejam escutando a palestra e diga assim, não casa com o que eu quero no momento, não. Mas ninguém sabe, daqui a 2, 3 anos, vocês podem estar lembrando dessa palestra, vocês podem estar inseridos numa escola de educação, seja pública ou privada, vocês podem estar ministrando algo de matemática pela necessidade dessa escola e estar lembrando dessa palestra de hoje. Então, é importante você ter pelo menos essa noção geral desses programas, né? E aí, nas palavras finais, né, que vai além dos números da abrangência, lá quando o INPA coloca, é esse poder transformador, né?
quando a gente volta para a academia depois de um tempo, quando a gente se coloca depois, eu acho que até essa maturidade ajuda, quando a gente se coloca no papel de professor-aluno, você já é professor e você vai se tornar aluno, né? Senta do outro lado da bancada, e você na escola é professor e na UFESA você é aluno, você não tem como passar por um programa de pós-graduação, um programa que é voltado para a educação básica, e não ser transformado, né? Então, a formação continuada vem justamente nisso, pela transformação que aquilo dá. Existe um motivador salarial, que até Fabrício falou no começo, que algumas prefeituras acabam colocando o empecilho de concretizar isso, porque embora você mude de status para mestre, você entrou como graduado, mudou para mestre, mas a prefeitura não tem como fomentar você como mestre. Existe essa, vamos dizer assim, essa motivação salarial, existe, mas essa motivação, eu deixo aqui a pergunta, embora membro colaborador, né, do programa, você como coordenador tem mais contato com os alunos, teve contato com os alunos, a grande maioria aqui no RN, a gente nota até que não existe esse plano de cargos e carreiras direto, né? Você não consegue o título e obrigatoriamente você já consegue a ascensão salarial. Isso no Ceará é mais regulamentado, mas que a gente tem uma procura pelo programa para além da motivação salarial, por essa motivação transformadora mesmo. E isso faz com que a gente, docente, esteja sempre em busca do aperfeiçoamento, né? Então, esse ciclo que a gente... Eu ainda teria vou ver se a gente consegue fazer até março, que seria os mestrados profissionalizantes da UFRN, que é ensino de matemática, ciências em matemática, eu quero trazer essa palestra ainda, que aí ele é bem mais abrangente, física, química, matemática, é a parte mais direcionada ao ensino, mas eu acho que essa formação, esse ciclo de formações que a gente teve, trazendo todos os mestrados profissionalizantes aqui da nossa redondeza, a gente planta a sementinha nesses licenciandos de uma futura formação continuada, né? De que a formação continuada pode não ser o seu projeto para amanhã. E eu, quando saí do mestrado, eu já dizia muito, é muito para uma loura, eu já tá bom demais, mestre em matemática. E menos de 3 anos depois, eu graduei o mestrado em 2010, em 2013 eu estava entrando no doutorado, né? Então, assim, as coisas mudam muito rápido, né? Então, quando a gente está na vivência ali, você já diz assim, agora eu me aposentei. E aí a gente vai alçando e percebendo que a gente pode ir para além daquilo que a gente planeja hoje. Então, eu acho que essas palestras, esse ciclo de palestras, eu tinha vontade de fechar com de dizer que vocês, licenciados, talvez não se encaixem ainda, talvez não tenham o perfil de estar fazendo a seleção, já a próxima seleção que abra. Mas é importante ter contato com o conhecimento desses programas e o poder transformador deles para que o sonho aí do Ariano Suassuna, né, continue presente, né? A gente não agir só com a razão, com o sonho. Então, eu quero agradecer. Eu acrescentaria uma coisa, André, que é uma coisa é você descansar e a outra coisa é você abandonar a vida acadêmica, né? Porque, às vezes, a oportunidade vem e ela não volta, não. Ela vem só uma vez. Então, o perfil, né, do aluno, de aluno, né, de estar aluno, eu vou mudar aqui, né, tem uma pessoa que disse assim, não vamos chamar de aluno, não, vamos chamar de estudante. Estudante é para estudo. Muda muito rápido, né? Às vezes a gente tem um tempo maior de dedicar no momento, mas daqui a pouco isso muda, porque você encontrou um emprego diferente ou passou a ser, né, pai, mãe, e aí acaba mudando a realidade. Então, às vezes é importante esse descanso, mas tem que ficar sempre atento, né? E não deixar para lá e assim, ano que vem eu procuro fazer alguma coisa. Não. Fica de olho, né? Às vezes a oportunidade vem, você tem que agarrar na hora. E aí, por exemplo, nesse QR Code aí, da página pessoal, eu fiz tipo um roteirinho do que eu falei para vocês, com links. Eu coloquei link do INPA, link da SBM, link da biblioteca virtual, link do edital do Profimate, link das provas do Profimate, todas resolvidas. Então, se vocês forem lá, vocês vão
pegar esse material, vocês podem visualizar, que eu tentei deixar mesmo assim como material pronto. Eu vou querer fazer seleção. Você vai lá nesse resuminho, lá em seleção, que você vai ter o material para estudar. Então, a palestra... Viu, Fabrício? Esse era o meu segundo ponto de pauta, motivar o pessoal a conhecer aí os seus QR Codes, eu ainda não conheço, mas assim, como o professor Fabrício disse que tem notas de aula, que tem outras coisas, você viu aí que ele é bem organizadinho, então ele já fez tudo, já pensou no link, já deixou tudo trabalhado para vocês. Então, assim, conheço ele como pessoa, vivo dizendo, ele anda lá na minha sala e diz, André, esse monte de fio aqui, aí vai ele lá e organiza meus fios para poder eu não passar. Então, vocês vão encontrar um material muito organizado, muito bem pensado. O Fabrício, embora matemático puro, ele mesmo já disse isso, eu vou só replicar, né? Ele tem esse olhar para o aprendizado, ele tem essa preocupação com o aprendizado. Então, assim, eu sugiro vocês conhecerem a organização lá, vocês vão encontrar talvez coisas mais fáceis, como a gente já deixou tudo linkado lá. Então, em vez de você estar abrindo várias páginas do Google, você já está tudo lá prontinho. E aí fica aí para conhecer, seguir e tá neste universo, né, da matemática. Esse era meu segundo ponto de pauta aí na minha fala. É incentivar o pessoal já que ele deixou aberto aí os canais de comunicação e de seguir o que está sendo produzido. Queria perguntar se alguém tem alguma dúvida, assim como o Damasceno, eu achei muito pertinente a explicação do que seria vínculo, né? Esse vínculo, se alguém teria alguma dúvida sobre o programa, sobre o ingresso, sobre... Assim, o Prof. Mágico, como vocês viram, não tem um projeto, né, Fabrício? Ao contrário de alguns programas que pedem um projeto de pesquisa já no início, ele tem uma prova de seleção. E o Fabrício expôs aqui o conteúdo. Então, caso alguém tenha alguma dúvida, tenha algo ainda a perguntar sobre essa temática ou qualquer outra, assim, que tenha correlação com o que a gente está discutindo aqui, tudo muito claro. Parabéns, professor. Então, se não temos mãozinhas, não temos dúvidas, diz Damasceno. Eu teria. Pois não. No caso, tem que ser portador do certificado, né? De conclusão do curso. Para ingresso. Seleção, sim, qualquer curso de graduação. Fabrício, aproveito o Damasceno e pergunta. A gente acabou de fazer uma seleção. Então, a seleção é semestral ou é anual? É anual, sempre em outubro. Sempre em outubro, né? Esse ano é porque demorou mais por causa da pandemia, né? A gente estava esperando os números melhorarem, mas sempre o edital sai em setembro para a prova acontecer em outubro. Então, Damasceno, complementando a sua pergunta, teria que ter a graduação. Então, acredito que a maioria de vocês acabem se graduando até a próxima seleção, que ocorreu agora, né? Então, até a próxima seleção, esse obstáculo já teria sido vencido, né? Então, teria só que ter aquela declaração da escola de você ser professor ativo na escola, ter um vínculo com a escola, né? A declaração da escola. Exato. Entendi. Pronto. Então, a gente pode dar por encerrado esse encontro. Fabrício, quero agradecer mais uma vez a disponibilidade de apresentar o programa, né, para os alunos do Residência Pedagógica, a sua boa e clareza na organização de tudo, né, pontuou tudo direitinho, então fica muito claro quando a gente tem ingresso, permanência, conclusão, ficou tudo muito organizadinho e de fácil compreensão, talvez isso diminua as perguntas finais, né? Agradeço o convite, André. E vamos torcer aí para o Vozão e para a Libertadores. É uma questão de matemática, né? Ele tem que ganhar do Palmeiras, o outro time tem que ganhar do Fluminense, o outro tem que ganhar do outro, tem uma combinação gigante aí de... 3 condicionantes, se isso acontecesse, então, né? Se, então, mas matematicamente ele não está eliminado, né? Das Libertadores. Então, eu agradeço. As possibilidades podem acontecer, por menor que seja a probabilidade. Brincadeiras à parte, só para encerrar, André, brincadeiras à parte, tá aí, gente. Qualquer pergunta que eu saiba responder, entre em contato aí por qualquer um dos canais, tá bom? Obrigado aí pela atenção.
Então, agradeço mais uma vez a presença de vocês também, tá aqui nessa noite com a gente, nesse fim de noite, aos membros do Residência de Matemática. Em breve a gente vai estar marcando um encontro para falar da escrita do relato de experiência, a pedido para a CAPES no final, certo? Mas esse é um novo tópico. Um abraço a todos, tchau. Tá, para a gravação. Tchau. Gravação. André, deixa eu falar contigo. Obrigada. Vou falar contigo lá no WhatsApp, tá? Tá bom? Tchau, Sim, é gente. comigo ou com o Fabrício? Com o André. Com você, André. Tá bom, tá certo. Tá. Boa Tchau, noite tchau. a todos. Boa noite.